Amém, queridos. Hoje já quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente depois já ir para a ceia, né? Hoje à noite a Patrícia preparou aí, vai ter uma comidinha top aí, é um caldinho de abóbora aí, e vai ter um bolo hoje, né? Esse bolo aí foi uma... A pastorinha pediu para mim comprar uma fatia de bolo, eu comprei o bolo inteiro. E não é um bolo qualquer, né? É um bolo top, né? Então, para quem gosta de bolo, prepara, né? Vai ser bênção. Amém? Se alguém quiser e puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Posso ler? Amém. A gente vai ler do 1 até o 8, tá ok? Diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez nós queremos te dizer, Espírito Santo de Deus, que tu tens liberdade nesse lugar. Fica à vontade no nosso meio. Toma-nos tão somente como vasos de barro, como instrumento nas tuas mãos. Põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios e usa-nos, Pai, para transmitir aos teus filhos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava meditando, né, que desde que quando a gente começou a se reunir aqui, essa é a terceira vez, né? É a terceira vez que Deus nos dá uma palavra sobre frutificar. E eu me lembro que um fato que aconteceu, nós participamos ano passado de um casamento de uma conhecida nossa, que é a Vanesca. E esse casamento foi lá na casa de praia do irmão Jair, né? Naquela ocasião a gente recebeu, estava presente o pai da Vanesca, que foi discípulo nosso em Nova Trento, né? Durante muito tempo, que é o pastor Odraci. Ele é arquiteto, né? E conversando com ele, a gente tem uma amizade muito boa, até inclusive semana que vem, se tudo correr bem, a gente vai a Porto Alegre e vamos vê-lo. E
conversando com ele na casa de uma amiga minha, aqui em São João Batista, eu perguntei, e daí, pastor Draci, quais são as boas notícias, né? O que Deus tem falado? E ele disse uma só frase. Ele disse, olha, o que Deus tem falado? Deus tem falado que nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar fruto. Não me lembro agora que mês que foi o casamento da Vanisca, mas foi ano passado. Né? E desde daquela data, eu percebo, né, que Deus já vem falando. Isso já tem quase um ano. Deus vem falando. Né? E essa mensagem que ele compartilhou comigo naquele dia, não é uma mensagem que Deus falou só com ele. Essa é uma mensagem que Deus tem para a igreja. Porque eu estava pensando de lá para cá, só aqui, nessa mudança que nós tivemos, né, de começar a nos reunir aqui na minha casa, já é a terceira vez que eu trago uma palavra sobre frutificar. E ao longo dos anos, eu já escutei muitas mensagens sobre frutificar, já escutei muitas mensagens, inclusive João 15, e às vezes eu percebo que ainda há uma confusão na mente de muitas pessoas. Muitos de nós ainda não entendemos, eu acho, o que é frutificar. E enquanto a gente não entende, enquanto uma coisa está ainda um pouco confusa na nossa mente, fica difícil a gente dar uma resposta para Deus. Fica difícil. Como que eu vou fazer algo que Deus está pedindo para mim se eu ainda não sei o que é? O que é esse algo? Né? Nós aqui, uma grande parte, aprendemos que frutificar é ganhar almas para Jesus. Então, muitos de nós aprenderam no passado que uma pessoa que frutifica é alguém que ganhou muitas almas para Jesus. Hoje, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que ganhar almas para Jesus, isso é só uma consequência de alguém que já frutificou. Né? Agora, o que é frutificar? Né? Frutificar. Eu vou deixar cada um de vocês falar. Né? Cada um vai poder dizer qual que é a sua versão do frutificar. O que você entende por frutificar? Porque aqui, nesse texto, né, a gente vai ver várias vezes Jesus repetindo. Né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele vai dizer, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda. Para que poda? Para que produza mais fruto ainda. Depois ele vai dizer, né, que o fruto só pode produzir fruto se estiver ligado nele. Se alguém permanece nele, vai produzir muito fruto. Se não permanecer, não vai. Né? Aquele que não dá fruto é lançado no fogo. E nisso é glorificado o Pai, que a gente dê muito fruto, e só assim que a gente vai ser chamado ou considerado discípulo de Jesus. Ou seja, se eu não produzo fruto, de preferência que seja muito fruto, eu não, biblicamente, pelo que Jesus está dizendo aqui, eu nem posso ser considerado discípulo de Jesus. Então isso aqui é muito forte. Assim vos tornareis meus discípulos, em que deis muito fruto. Então, eu só sou, Jesus está dizendo que eu só posso ser considerado um discípulo dele se eu der muito fruto. Então, não é só dar fruto, é dar muito fruto. Então, veja como que é sério isso daqui. Ser considerado um discípulo de Jesus não é para qualquer um, não é para todos. Eu diria, sem medo de errar, que muita gente que hoje, atualmente, se considera um discípulo de Jesus, talvez ele nem seja. Talvez ele ache que é e nem é. Porque um discípulo de Jesus é alguém que dá fruto. E muito fruto de preferência. Né? Agora, o que é para mim hoje, no meu entendimento hoje,
dá fruto e dá muito fruto. Para o meu entendimento hoje, dar fruto é apresentar mudanças, apresentar uma transformação. Quando eu conheci a minha esposa, que é a minha mãe na fé, né, e o meu sogro, né, eles me apresentaram Jesus de uma maneira que eu ainda não conhecia. Eu vinha de família católica, e embora sendo católico praticante, meus pais, né, principalmente, mas eu na minha adolescência, eu comecei a ir para balada, eu participava de festas, eu ia para baile, eu não tinha muitos vícios, mas eu tinha um monte de namoradinhas, né? Não parava a namoradinha comigo, eram as ficantes, né? Ficava com uma na semana, na outra semana ficava com outra. Vício não tinha, né? Qual que era o meu vício? Eu tomei 2 porres na minha vida, nunca usei droga, nunca fumei, nunca usei maconha, nada disso. O meu vício era esse, né? Tinha umas paquerinhas aqui, uma paquerinha lá. Mas, quando eu fui me aproximando mais e mais de Jesus e conhecendo mais e mais a Jesus, eu descobri que ele queria produzir uma transformação que estava muito além, né? Muito além do que eu imaginava, né? E com o passar dos anos, eu fui descobrindo que essa transformação ela não tem fim. É uma mudança que não tem fim. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, né, como a gente sempre costumava dizer, né, estamos em obras. Né? Enquanto eu estiver aqui na Terra, é uma obra, é uma lapidação. Eu procurei aqui, é uma lapidação contínua. Eu achei aqui guardado um esboço. Esse esboço foi de uma pregação minha em 2006, quando a gente inaugurou a primeira Igreja Batista da Esperança em Nova Trento. O nome da pregação era Salão de Beleza da Alma. E o texto que eu preguei foi exatamente o mesmo que eu preguei aqui hoje à noite. Né? E naquela noite, lá em Nova Trento, dia 14 de outubro de 2006, eu preguei isso, né? E na época, na ocasião, eu usei o texto de 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, do 2 ao 3, né? É quando Paulo vai dizer que ele estava zeloso, com zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Coríntio, né? São Paulo? Que ele estava preparando a igreja. Como é que ele estava preparando a igreja? Ele estava preparando a igreja para que a igreja fosse apresentada a Jesus como uma virgem pura. Ou seja, uma igreja virgem, uma igreja pura, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja sem pecado. Né? Agora, como que São Paulo, ia conseguir apresentar essa igreja? Isso é dar fruto. Isso é produzir fruto. Uma igreja que se permite ser lapidada, que permite ser transformada ao ponto de ser transformada numa igreja pura, como está escrito lá em Efésios, uma palavra que eu já preguei aqui para vocês, né? Uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Agora, como que essa igreja vai ser apresentada para Jesus? Como que Paulo fazia para que essa igreja pudesse ser transformada ao ponto de ser equiparada a uma igreja virgem e pura? Como é que Paulo fazia isso? Pela pregação do Evangelho. Essa pregação do Evangelho é que nos lava e que nos purifica. Cada vez que nós somos expostos a essa palavra, cada célula que você participa, cada culto que você vai, cada vez que você escuta uma pregação em áudio, cada vez que você lê a Bíblia, papel, sempre que eu sou exposto à palavra de Deus, Deus espera que essa palavra possa produzir mudanças no meu caráter.
uma transformação. O alvo final de Deus, a meta final de Deus, é nos transformar à semelhança de Jesus. Deus deseja produzir em nós cópias de Jesus aqui na terra. Deus espera que cada um de nós fique parecido com Jesus. Parecido no falar, parecido no andar, parecido na maneira de agir. Deus espera que possa ser exalado o perfume de Cristo nas nossas vidas. As pessoas precisam se sentir atraídas por nós, não por causa do perfume da Jequiti que eu ganhei da Leia. Obrigado, Leia. Né? Mas por causa do perfume de Cristo que é exalado a partir das nossas vidas. Né? E esse perfume só pode ser exalado se realmente eu permitir que Deus produza uma transformação. Cada mudança que Deus opera em mim, cada mudança que Ele consegue realizar, eu comparo isso a um fruto. Cada vez que houve realmente uma mudança concreta no meu velho homem, no meu caráter anterior, e essa mudança agora ela é concreta, ela é real, as pessoas estão vendo isso em mim. Não é eu que estou dizendo, olha, tu está vendo como eu mudei? Ó, dona... Oi? Dona Lena, né? Maria Madalena, você percebeu como eu não sou mais a mesma pessoa? Ô minha sogrinha, tá vendo como eu não sou mais o mesmo? Não é eu que vou dizer, as pessoas precisam ver em mim. Será que se eu perguntar para minha sogra, ela que talvez vai lembrar quando eu comecei a namorar com a filha dela no ano de 1996. Nós estamos em 2023, olha só quanto tempo. Se eu perguntar para ela, minha sogrinha querida, será que você percebeu alguma mudança em mim nesses anos todos? Né? Será o que ela vai ter para responder? Não precisa falar. E o medo, né? Se eu perguntar, né, para minha esposa. Ah, pois é, daí fica complicado. Complicou. Eu diria para vocês que tem coisas que a gente melhora e tem coisas que a gente piora na caminhada cristã. Porque é uma obra tão complexa que Deus faz na nossa vida, que tem coisas que às vezes a gente precisa piorar para depois melhorar. A maneira de Deus trabalhar é incrível. A criatividade e a sabedoria de Deus, ela é imensurável. Né? O ponto do apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo, chegar a dizer, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro para poder instruí-lo? Né? Ninguém consegue entender a mente de Deus. Deus, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nós. E Ele permite dores, Ele permite perdas, Ele permite situações das mais diversas possíveis. Ele permite a dor, Ele permite o sofrimento, Ele permite o inimaginável. E tudo Ele usa para trabalhar na nossa vida. Tudo é um objeto de trabalho. Tudo, ele não desperdiça nada. Na caminhada cristã, cada acontecimento, cada vitória, cada luto, cada dor, tudo, Ele como um grande arquiteto, como um grande artesão, Ele usa tudo para trabalhar. A Bíblia está dizendo que aquele que dá fruto, Ele vai podar, para que dê mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, Ele corta. Agora, o que é a poda? Como eu vou usar o esboço aqui que eu usei no ano de 2006. Como é que eu sei que eu estou numa estação de poda? Como é que eu sei que eu estou vivendo um período de poda na minha vida? Primeiro, desconforto. Quando Deus me coloca em situação de desconforto, o desconforto é um sinal de que eu estou numa estação de poda. Ninguém vai ser podado na molezinha. Deus nos coloca em situações de desconforto. Para quê? Para que haja uma mudança.
Deus quer fazer com que o meu caráter fique parecido com o de Jesus, que é manso e humilde de coração. Quem aqui já viu uma videira, né? Uma parreira de uva? Alguém aqui já viu? Por que que o viticultor ele precisa podar? Porque às vezes a videira não está produzindo fruto, ou pelo menos não tá produzindo o esperado. Aí o viticultor ele vai lá, ele corta o galinho, ele poda o galinho, ele não poda a videira inteira, ele poda só os galhos. E cada vez que ele poda, aquele galho, quando ele cresce, ele não cresce mais na mesma direção. Então aprenda uma coisa aqui, o porquê da poda? Para que eu possa caminhar numa direção diferente de que eu estava antes. Porque se a direção que eu estava antes não estava dando fruto, então agora Deus precisa que eu vá numa outra direção. Lembra quando Pedro passou uma noite inteira e não havia pegado peixe? Jesus disse para ele, lança a rede na mesma direção? Não. Faze-te ao mar alto e lança aí as redes. Ou seja, para pescar, grande pescaria, eu preciso agora ir no mar alto, numa outra direção, debaixo da instrução de Jesus. Né? Então a poda é para isso, para que haja um redirecionamento na minha vida. Muitas vezes Deus quer me redirecionar. E esse redirecionamento vai implicar em desconforto. Qual é a área que Deus deseja crescer? Deus quer fazer crescer o meu eu. Deus quer mudar o nosso caráter. Né? Em Romanos, quero ler esse texto que Deus... eu não quero ler muitos textos, tá? Mas esse texto Deus colocou no meu coração para eu ler. Romanos 5. Romanos 5, do 1 em diante, a palavra de Deus vai dizer assim, eu vou tentar acelerar, tá? Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Tem uma outra versão bíblica que diz assim, ó, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. A tua versão está assim? Então olha só, Deus permite a tribulação. Por que Deus permite a tribulação na nossa vida? Deus permite a tribulação para gerar em nós a perseverança. A perseverança faz parte do caráter de Cristo. E essa perseverança, em havendo a perseverança, Deus quer produzir em nós um caráter aprovado. Como é que eu tenho um caráter aprovado? Quando no meio da tribulação eu persevero, eu não desisto de Jesus, porque quer ver quem é crente de verdade, é só mandar uma tribulação, ou mandar uma provação. Tem pessoas que quando vem uma provação, elas sucumbem. Tem pessoas que não estão aqui nessa noite que deveriam estar. Será que todos estão sendo aprovados? E nós que estamos aqui, será que estamos sendo aprovados por Deus? Será que estamos suportando as provas? Será que estamos saindo vitoriosos diante das tribulações? Como é que eu sei que eu sou aprovado numa tribulação? Quando eu não murmuro, quando eu não reclamo, quando eu não fico falando mal das pessoas, falando mal do pastor, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Uma pessoa aprovada é alguém que sabe ficar de boca fechada no meio da prova, sem reclamar. Isso é uma pessoa que está dando fruto. Isso é uma pessoa aprovada,
que não reclama, não murmura, que aprendeu a dar graças em meio à dor, em meio à prova. É fácil? Se fosse fácil. Então Deus deseja que através da tribulação eu possa ser perseverante. E através dessa perseverança Ele quer gerar em mim um caráter aprovado. Para que então seja produzida a esperança, e quando a esperança é derramada no meu coração, ela não traz confusão. Amém? Então, para isso que Deus nos poda. A poda é para produzir esse crescimento, esse amadurecimento, até que eu venha encontrar, Deus venha encontrar em mim o caráter de Cristo. Qual é o principal objetivo da poda? Priorização de valores. Às vezes as nossas prioridades estão equivocadas. As nossas prioridades não são as prioridades de Deus, não são as mesmas prioridades de Deus. Então Deus tem que nos podar para que a gente mude as nossas prioridades, mude os nossos valores e passe agora a priorizar o que Deus prioriza. Lembra quando eu preguei aqui, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Será que eu tenho realmente colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Será que o meu tempo com Deus é a minha prioridade? Jesus é a minha prioridade? Como tem uma música que a gente cantava, né? Daquela banda 9 Graus, né? Senhor, Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Tu és a minha prioridade, Senhor. O que Deus requer durante o período de poda? Deus requer mais confiança, fé, e Ele requer que eu possa deixar as distrações. Qual seria a minha melhor resposta durante o período de poda? Renúncia. Entrega total a Deus. Deus espera que eu me entregue totalmente a Ele. Qual o tipo de oração que eu faço durante o período de poda? Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Qual é a minha experiência durante a poda? Livramento. Quando que acaba a estação da poda? Quando as prioridades mudam. Quando há um redirecionamento, quando eu mudo de prioridade. Quando eu ainda não mudei as minhas prioridades, às vezes eu vou precisar ser podado, até eu deixar que as minhas prioridades sejam substituídas pelas prioridades de Deus para a minha vida. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá em Colossenses, né? Pensai nas coisas que são do alto. Né? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Pois já morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Será que as minhas prioridades hoje realmente são as coisas que estão ligadas ao alto? Ou as minhas prioridades são mais terrenas do que celestiais? O que Deus mais deseja fazer durante a poda? Deus deseja produzir frutos que vêm a partir de uma vida limpa. E quem não dá fruto? O que Deus faz? O que Deus faz para uma pessoa que não dá fruto? Quem não dá fruto, Deus disciplina. Deus disciplina. A palavra de Deus diz em Hebreus, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há aqui diz? Então quem não está dando fruto, Deus vai disciplinar.
Outra coisa que Deus faz para quem não está dando fruto. Para quem não está dando fruto, provavelmente tem amizades que nós precisamos cortar. Relacionamentos que nós precisamos eliminar da nossa vida. Às vezes tem relacionamentos que estão fazendo mal para a gente. Tem relacionamentos que estão me levando para um caminho perigoso. Então, a disciplina é para que eu comece a filtrar e selecionar melhor as pessoas com quem eu me relaciono. Né? Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu tenho que escolher as pessoas certas para me relacionar. Há quem diga que nós somos a média das 5 pessoas que eu mais me relaciono. Então com quem que eu estou me relacionando? Deus quer arrancar da minha vida o ativismo. Né? Às vezes eu estou enrolado com tanta coisa, eu tenho tempo para tudo e para todos, menos para Deus. Deus espera que eu possa abrir mão dos meus direitos. E Deus espera que eu possa ter uma vida de mais dependência dEle. Dependência de Deus e interdependência das pessoas. Alguém que não está dando fruto precisa voltar a depender de Deus. Se permanecerdes em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim não podeis fazer nada. Eu tenho para mim que esse versículo é um dos maiores segredos, é uma das maiores revelações da palavra de Deus para nós. Deus espera que a gente possa dar muito fruto. E para permanecer, para dar muito fruto, tem um segredo aqui. Eu preciso permanecer ligado a Jesus. E como é que eu permaneço ligado a Jesus? Com uma vida de santidade. A única maneira de permanecer ligado a Jesus é ter uma vida de santidade. Quando eu tenho uma vida de pecado, quando não há um arrependimento genuíno na minha vida, quando não há uma mudança verdadeira de dentro para fora, eu ainda não estou produzindo fruto. Eu só começo a produzir fruto quando há arrependimento. Quando Deus enxerga dentro de mim uma mudança real. Aquele pecado que eu praticava, eu decido não praticar mais. Ser santo é uma decisão. Ser santo não é uma opção, é uma decisão. Ninguém sente de ser santo. Eu tenho que decidir ser santo. Todo dia o pecado vem, como dizer aquela música do Thales Roberto, né? Todo dia vem as tentações. Todo dia as tentações vêm. Todo dia o pecado vem bater na minha porta. Todo dia, todo dia, todo dia. Como é que eu estou dando fruto? Eu dou fruto a partir do momento que eu resisto à tentação. Quando Deus percebe que há uma perseverança, há uma constância em dizer não para o pecado, em fugir das tentações, resistir ao pecado, né? Aí então aí eu permaneço na videira e aí automaticamente eu vou gerar fruto. O fruto, ele nasce naturalmente, não precisa fazer força. Eu só preciso me manter em santidade. Porque se eu me manter em santidade, se eu entender que eu preciso decidir ser santo, porque está escrito, né? Ser santo porque eu sou santo, eu vou me manter ligado na videira. E automaticamente o fruto vai nascer. É natural. Eu queria pedir para encerrar essa palavra, eu queria que a minha esposa viesse aqui. Eu só quero que ela... eu não quero me estender mais, né? Mas um tempo atrás ela tinha um sonho, né, de gravar alguns vídeos e um tempo atrás a gente estava num sítio e ela fez um videozinho bem curtinho, né? Ali numa videira, e falando, né, sobre isso, sobre esse assunto. E ali a minha esposa estava falando, né? Ela falou uma coisa muito importante, que o fruto, ele nasce no tempo certo. Não é quando as pessoas querem. Às vezes as pessoas estão querendo lá fora, elas estão querendo ver fruto em nós, ou na vida de uma igreja, ou na vida de uma pessoa, meio que no tempo delas, né? E o fruto não acontece no nosso tempo. É no tempo de Deus. Eu queria que a minha esposa comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar.
e depois dar a oportunidade para vocês falar a visão de vocês. Não, é o inverno, né? Que a videira no inverno ela fica toda sem folha e sem fruto nenhum. Aí eu estava num lugar que tinha uma videira assim. E quem olha para aquela videira pensa assim, né? Não serve para nada, totalmente seca. Né? Olha que sequidão, não tem fruto, não tem flor, não tem nem folha, é só galho. Né? Mas Deus não vê assim, né? Deus vê aquela videira e continua, como ela está ligada ao solo, ela continua recebendo seiva. Né? E quando chegar na estação própria, ela vai dar o fruto, né? Como diz o Salmo 1, que né, aqueles que estão ali junto às águas do Senhor, a árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas vai dar o fruto na estação própria. Né? Salmo 1. Então é isso. Né? Não importa se está passando pelo inverno, né, pelo outono, mas vai chegar o verão, vai chegar a primavera e vai florir e vai florescer, né? Vai gerar os frutos. Né? Nossa vida é a mesma coisa, né? Às vezes a gente está no inverno muito longo, né? Mas vai chegar o verão. Amém. Amém, Jesus. Alguém gostaria de comentar, né, a sua versão, o seu entendimento do que representa fruto para você? Na minha visão, é as duas coisas, né? É o fruto de arrependimento, Gálatas 5, né? Que é o fruto que a gente gera de arrependimento, ou seja, mudei, de mudança, né? E também as vidas. Para mim também, né? Muitos frutos seriam as vidas e o fruto seria o fruto do Espírito na nossa vida. Mas como o Cristian falou, é uma consequência, né? Se eu estou ligado na videira, ganhar vidas é uma consequência, porque onde a gente está, a gente não precisa nem falar, as pessoas já sabem, né? Elas olham pra gente e já perguntam, ai, tu é cristã? Tu é evangélica? Tu é de Jesus? Elas perguntam alguma coisa assim. Ai, que brilho diferente, ai, que paz que tu transmite, né? Eu escuto isso. Então, aí a gente fala, não tem nada de bom, é Jesus na minha vida que é bom. E aí a gente começa a pregar, né? Mas eu acho que é as duas coisas. Vai falar, Leila. Aí eu ia falar, o pastor falou, né, do arrependimento, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente, tem mudança, né? Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando tu te arrepende, tu pede perdão, tu te arrepende e tu não pratica mais aquilo que estava fazendo, automaticamente vem, né? As consequências vêm. É que nem tu faz alguma coisa errada, a consequência vai vir. Então, se tu faz coisa boa, a consequência vai vir. Então, para mim, mais é arrependimento, né? A gente tem que se arrepender primeiro, né? Pedir perdão para Deus. Marco Antônio, quer falar alguma coisa? Não, acho que já foi bem conteúdo. Maria Madalena. Toda paz. Ninguém mais quer falar? Na paz do Senhor, né? Uma vez eu perguntei para Deus, o que é permanecer? O que é permanecer em ti? Eu não entendo. Tu diz que é para permanecer, o que é para permanecer? Como assim? E aí? Permanecer é habitar, morar, né? Ficar ligado nele, né? O Espírito Santo, ele está em nós, né? Se a gente tem uma vida de santidade e permanece em obediência a Deus, a conexão com o Espírito Santo é 24 horas por dia, né? Você consegue ouvir a Deus, ser guiado por Deus, ser dirigido por Ele. Ele te orienta nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Agora, a partir do momento que eu não permaneço em obediência, em santidade, eu entristeço o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, né? Então, quando eu peco, eu estou apagando ele. E aí eu apago ele, já não vou ouvir ele direito, já não vou ser guiado por ele como Deus gostaria, vou acabar entrando em ruas erradas, pegando atalhos, é como se fosse um carro numa estrada, né? É conectado, né? É sem Waze. Um carro sem Waze. Conectado.
estrada. Um carro sem Waze, eu vou me perder, estou arriscado a ter um acidente. Tô ferrado, né? Por Não isso que- conheço o caminho, tem que ir sozinho e não tem o Waze, né? Aí, tipo, é sem Jesus, né? O Espírito Santo, né? É isso aí. Então, com ele é tudo mais fácil. Mas para isso eu tenho que permanecer. E aqui o texto diz, né? O texto tem uma grande promessa, né? Só para encerrar então com essa promessa, então, a minha mãe gosta muito desse versículo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações? Tem a questão da soberania de Deus, que Deus Diz não... não e a gente quer que ele diga Às vezes Deus tem o direito de dizer não para nós, Deus nem sempre vai dizer sim. Como é que a minha esposa diz, né? Deus responde com não, com sim e Com espere. espere. Então são as 3 respostas de Deus. Sim, não e espere. Às vezes Deus não diz não, mas ele diz espera. Agora, muitas vezes Deus não diz sim, por quê? Porque a gente não permanece nele e nem as palavras dele não permanecem em nós. Aí a minha oração não passa do teto. Agora, se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, está dizendo aqui que tudo que eu pedir vai ser feito. E tudo é tudo. Amém? Como disse Jesus, né, para Marta, né, irmã de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E depois vamos estar celebrando a ceia, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, clamar a Ti por misericórdia, Pai, na noite de hoje. Pelas vezes, ó Pai, que não somos tão atentos ao Teu Espírito. Pelas vezes, assim como a serpente enganou Eva, Pai, muitas vezes nós também somos enganados pela serpente. Muitas vezes, ó Pai, não levamos tão a sério, Pai, uma vida de santidade como deveríamos levar, Pai. Muitas vezes nos falta o temor do Senhor, Pai. E porque nos falta o temor do Senhor, muitas vezes fracassamos, falhamos e não produzimos fruto como deveríamos produzir, Pai. Mas essa noite, como Tua igreja, nós estamos aqui para Te pedir perdão, Pai. Clamar a Ti por misericórdia, Senhor. E Te pedir, Pai, que o Senhor realmente, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor nos leve, Pai, a um profundo e genuíno arrependimento. Que o Senhor nos conduza a uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança de vida. Para que a partir dessa mudança, Pai, as pessoas possam ver Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, Pai. Que verdadeiramente nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. E que esse perfume possa atrair muitas vidas para Ti. E que então o Teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.